vocês? Bem-vindos a mais um DutraCast aqui no canal da Dutra Máquinas. Sejam todos bem-vindos. Hoje o papo vai ser incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Sabe por quê? Vamos falar sobre soluções e ferramentas de tubulação e instalações em geral com a turma da Rotenberger, nossos parceiraços aqui. Eu estou recebendo hoje o Thiago Fernandes, gerente comercial, e a Flávia Garcia, diretora-geral. Uma honra ter vocês aqui. Tudo bem? Obrigado, Muito tudo bom, obrigada. Luísa? Obrigado pela oportunidade sempre, né? Dutra, parceira demais. Muito legal participar desse podcast com vocês aqui. Agradecemos muito a oportunidade, bem feliz de estar por aqui, porque é um super parceiro, assim como o Thiago acabou de falar. E vamos que vamos mostrar o que a gente tem para todo mundo. Tem muita novidade, né? Tem muita informação, vamos tirar Bastante. dúvidas que o pessoal tem, assim como eu. Enfim, né? É um mundo, assim, muito extenso, esse mundo da Rotenberg. A gente vai falar sobre isso hoje. Primeiro, vamos contar um pouquinho da história? Vamos fazer um breve resumo. São 73 anos, é isso? Exatamente. História? 73 anos. A Rotenberger é uma empresa de uma família muito tradicional na Alemanha. Eles começaram... A Rotenberger ela foi fundada em 1949, uma loja de ferramentas. E eles tinham muito cuidado em entender as necessidades dos clientes. E aí, um dia, eles tiveram uma brilhante ideia de falar, bom, nós precisamos conectar tubos. O tubo, ele vai levar água e energia para todo mundo, que é o que todo mundo precisa para viver. Então, eles surgiram com a primeira ferramenta, né, para conectar a tubulação. E aí, a partir disso, eles apresentaram isso numa feira e as pessoas ficaram apaixonadas, porque era uma completa inovação no segmento. E deu certo, eles despontaram. Na década de 70 e 74, eles saíram de Frankfurt, saíram da lojinha. Eles montaram uma fábrica em Kelkheim, que é uma cidadezinha que fica a 40 minutos de Frankfurt, bem pertinho. E, a partir daí, eles começaram a criar todas as soluções, umas já bem antigas, outras inovadoras, como a gente vai ver no futuro, aqui nessa nossa conversa. E aí então foi criada na Alemanha, né, primeiramente, e aí depois foi se expandindo para outros países. Exato. E a família Rotenberger, né, ela é uma família tradicional. A Rotenberger ela faz parte de uma holding e de uma fundação, né? Então, o Dr. Helmut, ele que é hoje a terceira geração dentro da família Rotenberger, ele fundou a Tools for Life, que é comandada pela Sandra Rotenberger, e a missão dessa fundação é levar água e energia sustentável para todos, né, para as pessoas carentes. Então, existe esse propósito. Então, ele a partir dessa fundação, ele consegue, né, levar água e energia para pessoas carentes. Então, eles têm projetos muito grandes na África, em outras partes do mundo. Inclusive, eles têm o Hero do Ano, que todas as subsidiárias podem nomear um Hero, que seria uma organização local, para poder ganhar um prêmio de final de ano. Não é apenas comercial, né? Não é sobre isso só, né? Tem muita coisa envolvida, tem uma vertente social absurda, muito grande e muito ativa. Então, para você ter uma ideia, o último projeto, o último Hero que ganhou foi na África, e eles estavam instalando geradores, né, para poder dar condições para essas pessoas, para essas crianças estudarem. Então, na verdade, o que eles querem é ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas. Não é dar, é simplesmente motivá-los a ir atrás do que eles querem, né? Então, na década de 70, eles mudaram para Frankfurt, e aí eles começaram a ganhar força no ramo de ferramentas. Eles adquiriram muitas outras marcas, que depois um pouquinho a gente vai ver mais à frente também. E foi adquirindo corpo. E nos anos 2000, eles começaram a expandir para outros países, criando as subsidiárias, e foi aí que o Brasil foi fundado. Você não tem a sensação que 2000 foi ontem? Porque eu tenho, né? Falar assim, há 20 anos atrás, ela fala, em 2000, eu falo, meu Deus, parece que foi uma ontem, sensação, né, muito, porque muito rápido. Não, e para os jovens, se você fala hoje, o pessoal que nasceu, minha filha nasceu em 2011. Isso é um absurdo. É um absurdo você falar. Ela fala assim, nossa, uma empresa surgiu antes de eu nascer, né? Uma coisa, então faz
muito tempo mesmo. É isso. A gente aproveitou bastante, eu acho, dessa expansão da Rothenberger quando eles expandiram o Brasil. Obviamente, no Brasil é um dos maiores mercados globais, né? Compradores. Sempre, dos anos 2000 para frente, ele já se tornou um dos principais países compradores, consumidores, né? Até por conta da gente ter mais ou menos o mesmo consumo de mercado americano, a gente tem isso que eu ia hábitos perguntar, qual que é o equivalentes. motivo assim, do Brasil ser um grande consumidor? Nós temos muita influência do mercado americano de consumo. Uhum. O Brasil compra muita coisa desnecessária e descarta muita coisa boa que tem como reaproveitar. Eu acho que o brasileiro está sempre em busca de inovação. Uhum. Então, eu acho que quando a gente viaja para fora, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, além das compras, é observar o que está sendo. O que está sendo feito, né? E o bom é assim, que o empresário brasileiro ele não mede esforços para ir em qualquer lugar para ver o que está acontecendo. Uhum. Então, ele tem que ir nos Estados Unidos, ele vai ver uma tecnologia lá, ele vai para a Europa, ele vai para a China. Então, assim, ele busca tecnologia onde for, porque nós somos muito, eu acho que empreendedores. Eu acho que essa é a palavra, né? Na veia, né, do brasileiro. Não, e eu acho que assim, a gente tem muita coisa ainda para ser atualizada, né? A gente vai falar um pouquinho aí da tubulação, o Thiago já estava começando a falar antes de começarmos, mas assim, as trocas de tubulações que estão acontecendo, a transição de concreto para polipropileno, isso são tecnologias que são observadas fora. Né? E são antigas lá fora. Essa é antigas. Característica de países emergentes, onde o Brasil é enquadrado, Brasil, países da África, grande parte aí da América do Sul. Então, países emergentes, eles são emergentes porque eles estão emergindo. Então, estão emergindo em absolutamente tudo, tanto em desenvolvimento tecnológico, em aprimoramento profissional. E uma característica dos países da Europa, que são os países de primeiro mundo, eles já têm muitas tecnologias que ainda para o Brasil e para países que têm uma moeda mais desvalorizada, é mais difícil chegar a essa tecnologia. Por questão cambial mesmo, por questão de a tecnologia é desenvolvida na Europa ou é desenvolvida nos Estados Unidos. Você tem um fator de pelo menos vezes 5 aí para trazer essa tecnologia para o Brasil. Quanto que fica para trazer para cá? Exatamente. A gente comenta muito essa questão, né? Falar para o europeu pagar 100 euros em algo, ele está pagando 100 moeda. 100 dinheiros, digamos assim. Então, 100 dinheiros para ele. E para nós teríamos que pagar 5 vezes esse mesmo valor que ele ganha lá. Então, esse custo da tecnologia, o custo da inovação, ele sempre é mais caro para países emergentes. E é exatamente por isso que as tecnologias chegam no Brasil com um delay. Então, chega com um atraso maior. Sim. Vamos falar então um pouquinho sobre o portfólio mesmo da marca, né? Vocês trabalham com ferramentas manuais, elétricas, a bateria. Vamos dar uma pincelada nisso. Gente, complexo, hein? 5.000 SKUs. 5.000 produtos? Mais de 5.000 produtos. Quando você soma todas as marcas, né? Porque que a Flávia comentou. Pensa que a Rothenberger é um grande guarda-chuva. Então é a marca mãe. Embaixo desse guarda-chuva estão várias empresas penduradas aqui. Então, você tem a Super Ego, que hoje é uma marca que nós utilizamos, é muito forte no segmento de rosqueadeiras, ranhuradoras. Na verdade, é uma das líderes nesse segmento, a referência nesse segmento. Depois você tem uma Sievert, que é uma marca sueca, que eles trabalham com toda a parte de brasagem e solda. Então, parte de gás, de maçaricos... e vários tipos de maçaricos. Foram os criadores, inclusive, Os criadores em 1842, a gente está falando de quase 2 séculos atrás, eles inventaram os maçaricos. Então, e essa é uma empresa do grupo Rothenberger. Aí você tem Ruco, que trabalha com ferramentas de precisão. Então, você tem várias empresas. Isso é uma característica comum de grandes corporações, de grandes conglomerados de ferramentas, né? Você pega os grandes do mercado, eles também têm a mesma característica. Eles têm uma marca, referência e várias marcas, submarcas dentro desse portfólio. Então, Rothenberger, para falar de portfólio, a gente precisa entender como a gente separa o portfólio, como a gente separa os produtos. Então, nós separamos em basicamente 4 grandes famílias. Então, família instalação. O que é instalação? Então, como a Flávia falou também, nós trabalhamos com ferramentas para tubulação. Então, quais tubos? Quaisquer tipos de tubos, em quaisquer materiais, em quaisquer condições. Então, pensou em instalação para um tubo. Qual tubo? Qualquer tubo. Pensou que é uma instalação virgem, não existe aquele sistema, você vai instalar. Então, você vai começar um processo novo. Nós temos uma família de produtos
para esse tipo de solução. Instalação. Serviço e manutenção. Ou seja, é uma instalação que já foi feita há muito tempo atrás, que você precisa fazer um reparo nela, uma manutenção ou algum serviço. Nós temos uma outra família dedicada de produtos, que aí você entra desentupidoras, você entra câmeras de inspeção para fazer, se você tem algum vazamento, por exemplo, em rede de saneamento, você precisa saber onde está esse vazamento. Nós temos câmeras de inspeção com 65 metros de comprimento, de alcance. Então são câmeras industriais mesmo, né? A gente não são só câmeras, nós temos também as câmeras de inspeção com cabos de até 1 metro, mas essa daí que nós temos um apelo maior é para saneamento. Então são câmeras com aplicação bem industrial. Então serviço e manutenção. E aí nós temos uma vertente só para a HVAC, né? A HVAC é uma sigla em inglês que traduzindo basicamente é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Esses 3 são os pilares para você climatizar o ambiente. Então, para você ter climatização, nessa sala aqui a gente tem um ar-condicionado. Então, para esse ar-condicionado estar funcionando, você tem que ter uma troca de calor, você tem que ter uma série de tubulações ligadas ali, mas você tem aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Dentro desse sisteminha de ar-condicionado, você tem os 3 para climatizar. Então, nós temos, como ele é muito específico, você tem muitas características, você tem 3 grandes polos aí de aquecimento, você tem algumas características de trabalho. Ventilação são outras características. Ar-condicionado, outro tipo de trabalho. Então, nós consideramos ele uma família única de produtos, onde nós temos aí manifolds digitais, bombas de vácuo para você tirar qualquer impureza ou ar que tenha no sistema, para que isso vai fazer com que você perca eficiência, né, nesse sistema de ar-condicionado. Então nós temos bombas de vácuo, balanças para fazer medição de gás. Então tem uma família de produtos também dentro de ar-condicionado. A gente não para pensar, né? Mas olha aqui, tudo aqui você tem alguma tubulação em algum lugar que nós não estamos vendo. Né? Para fazer funcionar, né? Para fazer funcionar tudo, para luz, básico, né? para água, para o ar-condicionado. E de tudo. repente, você está num lugar, vamos pensar assim, parou o seu ar-condicionado, você, como pessoa física, você tem até um tempo de esperar a pessoa vir. Mas e uma empresa, um frigorífico? Um supermercado, que você trabalha com produto perecível. Não pode esperar. Então, as ferramentas da Rotenberger são sempre pensadas para fazer o trabalho da maneira menos invasiva possível e mais rápida possível. Né? Mais ágil, né? Mais ágil, mais limpa. Então, tem questões também quando a gente preocupação trabalha do com ambiente também que vocês falaram. Sim, sem dúvida. Então, tem uma série de fatores. Então, essa terceira grande família é ar-condicionado. Por isso que a gente considera uma família de produto distinta. Né? E a outra, ferramentas de uso geral. Então, o que são ferramentas de uso geral? Você vai utilizar em todas essas outras 3 famílias. Instalação, serviço de manutenção e ar-condicionado, né? HVAC. Que aí nós entramos em chaves de grifo, alicates bomba d'água, cortadores de tubo, tesouras para cortar tubos plásticos, escariadores, flangeadores. Eles entram nessa família de ferramentas de uso geral, porque você vai utilizar em todas as etapas que você vai trabalhar com tubulação, você vai utilizar em todas as etapas. Né? Por isso que a gente considera ele também ferramentas de uso geral, uma outra familhona de produto. Assim. Então, assim, pensando no público-alvo, no consumidor, como vocês identificam esse consumidor? É o profissional mesmo? Exato. A Rotenberger, ela é muito... Como nós trabalhamos com ferramentas de alta performance, Rotenberger ela é totalmente direcionada para o profissional, para o usuário industrial, para profissionais que buscam realmente alta performance, produtividade, durabilidade. Isso é uma questão bem importante, assim, porque no nosso segmento é muito comum as ferramentas elas são utilizadas continuamente e arduamente. Então, se você tem uma ferramenta com uma qualidade um pouco inferior, uma durabilidade um pouco inferior, aquilo vai sair, é o clássico do barato sai caro. Porque o fato de você não ter a ferramenta na hora que você precisa, você está fazendo uma instalação de ar-condicionado. Você tem um tempo para fazer. Se você vai fazer predial, você tem que fazer à noite, porque precisa fechar todos os sistemas, não vai ter ar-condicionado funcionando. Então você tem um período para fazer a manutenção. Está de madrugada. Se você perdeu a sua ferramenta, quebrou sua ferramenta, não consegue mais utilizar, onde você vai conseguir um cortador de tubo 3 horas da manhã? Nossa. Você consegue comprar na Dutra Máquinas online. Consegue comprar no e-commerce, vem para Dutra Máquinas.
Mas você já perdeu um dia de trabalho. É verdade. Por isso que a Rothenberger, ela é muito indicada. Os profissionais, eles enxergam esse valor na Rothenberger. Eles sabem que quando eles comprarem um produto da marca ou das submarcas da Rothenberger, eles vão ter um produto de qualidade, vão ter um produto muito durável. Então, essa é uma das características. E esses são, mas basicamente por profissionais que nos buscam. Como eu falei, tubulação tem tudo, né? É difícil falar de... Pode ser um usuário final, pode ser um... Aproveitar então e falar sobre tubulação. Tubulação. Sobre os tipos de tubos, né, que estão presentes no mercado, as novas tecnologias que vocês estavam, né, comentando um pouquinho. O que eu preciso saber sobre esse mundo? Tubulação. Acho que já pode segmentar, né? De qual é o tipo de mercado nicho que temos. Isso que a gente vai responder sua pergunta anterior de falar do profissional. Para falar do profissional é falar do tubo, do tipo de tubo. Porque cada tipo de tubo vai ter um tipo de profissional instalando. Então, falando em tubulação, os profissionais, vou falar dos profissionais e vou falar das tubulações. Então, profissional que instala ar-condicionado, profissional que trabalha com ar-condicionado residencial, que trabalha com ar-condicionado automotivo, que trabalha com sistemas de refrigeração industrial, que fazem manutenção em câmeras frigoríficas, em sistemas de calefação, né, que é de aquecimento. Então, câmeras frias para quem trabalha com a parte aviária, que trabalha com congelados. Todos esses profissionais, eles são clientes direto assim, eles são usuários finais direto de produtos da Rothenberger, porque eles fazem diariamente manutenção em sistema em tubulação de cobre, por exemplo. Então, tubulação de cobre, toda a parte de refrigeração. Falou em refrigeração, tubo de cobre. Profissionais de gás, né, que trabalham com gás encanado. São consumidores de Rothenberger, que aí nós temos uma ferramenta, a bateria, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, dessa questão da baterização, mas uma ferramenta que crimpa os tubos. Para você fazer uma instalação hoje de gás encanado, você tem uma tubulação que chama tubo PEX, é um multicamadas, é uma tecnologia nova, né, já tem uma década aí, mas está se desenvolvendo, consolidando agora essa tecnologia no Brasil. E nós temos uma série de ferramentas para essa tubulação. Então, instaladores de gás, esse é o cara muito forte conosco. Indústria de saneamento básico, por exemplo. Então, tratamento de água e esgoto. Esse é um dos públicos mais fortes para a Rothenberger. Porque a Rothenberger tem máquinas de eletrofusão, termofusão, que nós somos líderes de mercado, consolidados globalmente e no Brasil. Somos referência no Brasil. Então, o pessoal vai soldar tubulação de PEAD, que eu vou explicar um pouquinho a história desse tubo daqui a pouco, mas vai soldar, empresa de saneamento que vai fazer a solda desse tubo, Rothenberger é uma marca que vem na cabeça dele direto. Né? Mineradora. E mineradoras também super forte. Então, mineradora, o que ele faz? Né? A mineradora você tem o local onde eles tiram o minério e eles vão cavando cada vez mais. O cara vai cavando e você vai cavando, vai descendo o solo, vai minando a água do solo. Normal. Vai minando a água do solo, você precisa tirar aquela água de lá. Porque você quer o minério, você não quer água. Sim. Então, eles fazem um sistema de tubulação para fora da mineradora para jogar essa água ou transportar o minério que ele encontrou lá, ele transporta o minério por tubulação. Então, mineradoras, hoje Rothenberger está presente em 100% das mineradoras. Todas as mineradoras do país têm produtos Rothenberger, todas. Então, a gente é muito consolidado nesse segmento. Né? E você estava até comentando, né, a evolução das de tubulações, tudo que vai acontecendo, a Rothenberger ela vai acompanhando, né, essa evolução. Exatamente. Falar da Rothenberger de inovação, a Rothenberger ela acompanha a tecnologia do mercado. Então, como a Rothenberger é uma marca que atende um nicho, então a gente fala é um nicho gigante, né? Porque tubulação, como nós falamos, tem tudo. Mas é um nicho de mercado, né? Nós trabalhamos com ferramentas específicas para a tubulação. Mas a tubulação tem uma tecnologia e uma inovação absurda, né? Como a gente estava comentando, quando nós falamos de saneamento, por exemplo, tratamento de água e coleta de esgoto. Coleta de esgoto, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ele era feito com tubos de concreto. Então eram peças de 1 metro, 1,5 metro, que eram conectadas umas nas outras e você fazia uma tubulação inteiriça de concreto. Super pesado, trabalho muito difícil, trabalho não limpo, um trabalho que dá difícil de manter, dá uma manutenção absurda e difícil de fazer a manutenção, mas era a tecnologia que nós tínhamos na época. Então São Paulo foi estruturada com tubulações de concreto.
A parte de esgoto de São Paulo foi toda estruturada com tubulações de E concreto. como que faz para mudar tudo isso, Exato. né? Esse é o sentido. Exatamente. Nossa, Isso é, que não, é um verdade. trabalho gigante. Que imagina você tirar um tubo, uma linha de, não sei, alguns quilômetros, vai. Você tem uma tubulação de 5 quilômetros. Como você vai mudar 5 quilômetros de tubo de concreto? É muito Meu E é difícil. parte a parte. Você vai começar a perceber, agora que você vai conhecer o que é, às vezes você vai se deparar com os caminhões da Sabesp. Aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo é direto. Então, normalmente eles estão quebrando Estão a trocando. via. Não. Ou, alguns casos eles podem estar trocando, outros casos eles já estão fazendo a manutenção. Então, por exemplo, esses dias perto de casa, eu até tirei uma fotinha e falei, gente, eles estão aqui. Eu desci e justamente era uma máquina Rothenberger, porque o que acontece? Eles têm que abrir para fazer a manutenção. Aí, normalmente, são tubos, a tubulação é azul, né, Sim, da água. de água. Então, quando você vê da um água tubinho tratada. azul parado assim no meio de uma via, você pode ter certeza que É vai ter uma tratamento de manutenção, água. é tratamento de água. E é água. E aí a máquina vem, como que é uma máquina? Uma termofusora, né? Que é o nosso maior venda, né? É um dos fortes nossos. Ele é uma unidade hidráulica para gerar energia. Então você tem dois passos para fazer a solda, né? Primeiro você tem que unir os tubos. Para unir os tubos, você tem que deixar ele bem com as duas pontas bem faceadas, ou seja, sem nenhuma Impureza. nenhuma impureza, nenhum ponto de atrito. Depois que essa faceadora passou pelos dois lados do tubo, a própria máquina automaticamente ela dá a pressão necessária para juntar os dois tubos. Se ela vê que está ok, ela passa para o próximo passo. Aí vem a placa aquecedora, aí que vai numa temperatura que ela vai soldar as duas pontas, de modo que quando ela saia, as duas pontas se unem e elas se fundem. Incrível. Sim. Né? E essa é uma diferença em tecnologia, a gente estava falando. Então, imagina o que é considerado um ponto vulnerável em qualquer sistema de tubulação, qualquer sistema. De novo, de refrigeração, sistema para você transportar dejetos, transportar líquidos quaisquer, são as conexões que ele tem no sistema. Então, quanto mais conexões você tem no sistema, mais pontos de vulnerabilidade. Porque pensa, você tem um tubo retilíneo, e aí você tem um ponto que une um tubo no outro. Ele não é natural, ele não está retilíneo, ele tem uma conexão ou algo juntando um tubo no outro. Então, aquilo é um ponto de vulnerabilidade. Imagina na tecnologia de tubos de concreto, que a gente falava que era de placas de metro em metro ali, você juntar milhares de placas para fazer um sistema linear. Você tinha milhares de pontos de vulnerabilidade. Aí depois você migrou para tubo de aço, que são barras de 6 metros. Melhorou, mas tem milhares de pontos de vulnerabilidade, porque você envolve solda, basicamente os líquidos que passam por esses tubos são abrasivos, então você tem corrosão, corroeu o tubo, ele vai ficar danificado muito mais rápido, então para fazer a manutenção é mais difícil também, é mais fácil que o de concreto, já foi uma evolução, mas comparado com o que nós temos hoje, ainda é muito rudimentar. E aí que nós passamos, né, o mercado ele migrou para tubulações plásticas, PVC e hoje de PEAD. Então, o PVC ele é um material muito mais barato, porém com uma durabilidade muito menor. Então, sistemas de PVC, que são sistemas de casa. Se você olhar a sua casa, você vê aquele tubinho marrom ou tubinho branco, aquilo é um tubo de PVC. Aquela tubulação, ela tem um prazo de validade ali, ela tem um tempo de duração, né? Dependendo das condições, ela dura muitos e muitos anos. Agora, numa tubulação central, que a gente pensa, para chegar na sua casa, passou por uma tubulação central, que leva milhares de litros por segundo. Então, essas tubulações centrais, elas precisam de um material mais resistente. Né? E aí, quem do PEAD? O PEAD é um polietileno de alta densidade. Então, ele é um plástico, ele é um polímero de alta densidade molecular. Isso faz com que ele tenha uma durabilidade maior. Então, ele tem uma durabilidade de um material de aço, de um metal, mas é um material plástico com peso infinitamente menor. Então, um peso muito menor, um manuseio muito melhor. Já é uma mega evolução, né? Mega evolução. E aí a gente entra na parte, quando a gente fala de solda desse tubo PAD, como eu falei para você, as conexões são os pontos os pontos limitantes, né? São os pontos de preocupação que você tem no seu sistema. Quando você faz a solda de um tubo com outro, você não tem conexão, porque você fundiu o material.
ele passou a se tornar um só. Você coloca essa placa, como a Flávia falou, a 220 graus. E quando você pressiona o tubo um no outro, ele passou a virar um só. Então você não tem mais um ponto de preocupação ali. Você vai ter nas luvas e nas conexões que vão entrar nesse sistema. Mas você consegue pegar longas distâncias com uma tubulação só. Então esse é né, falando de saneamento, uma das inovações em tubulação. Outra inovação, como a gente estava falando, gás. Gás antigamente era só cobre. Hoje é uma tubulação chamada PEX, multicamadas. Então é um tubo multicamadas. E hoje a dificuldade do Brasil é encontrar conexões para essas tubulações multicamadas. Então nós temos a tubulação, a gente desenvolveu a tubulação, mas você precisa de uma conexão para juntar um tubo no outro. E hoje o Brasil ele está ainda patinando nessa parte de conexão. Até nós tivemos contato com uma empresa da Alemanha, um parceiro nosso da Alemanha, que ele tem conexões para vários sistemas, refrigeração, gás, e a gente está conversando com ele para ele instaurar uma unidade no Brasil e começar a fazer essa disseminação. Porque hoje você, como eu falei, no mercado europeu, no mercado americano, isso é super comum. Você tem centenas de empresas que fabricam conexão. No Brasil, você tem basicamente 4 empresas que fornecem. E não fornecem todas as medidas, e não fornecem em escala, não consegue ter escala, e oferta e demanda. Se você não tem escala, aquilo fica muito mais caro. É por isso que a gente tem que gerar cultura, né? A gente tem que criar a cultura. A empresa não é simplesmente só buscar coisas que estão hoje vigentes no mercado. Não, a gente tem que começar a mostrar essa cultura para as pessoas, né? Exatamente. Profissionalização. Porque é tão bom, porque exatamente. tem que ser usado. Exato. Profissionalização. Então, você envolver essa parte dos profissionais para entenderem as novas ferramentas, entenderem as novas soluções. Isso é muito comum em qualquer segmento de ferramenta. Eu acho que as pessoas comentam exatamente o mesmo. Por quê? A dificuldade as tecnologias das ferramentas, 95% das soluções vêm de fora do país, não vem do Brasil. Por quê? Porque lá fora eles enxergam uma possibilidade de melhoria no processo e criam uma ferramenta, criam uma solução para isso. Ótimo. No Brasil, como nós trabalhamos de uma maneira mais arcaica em alguns processos, o profissional às vezes não entende aquilo como benefício. Mas por quê? Porque ele não se profissionalizou, não se aprofundou, não fez os testes. E aí isso é parte da indústria, então a Rotenberger tem uma dessas responsabilidades de treinar os nossos usuários nessas ferramentas novas e nessas tecnologias novas que estão acontecendo. Né? E esse processo da tubulação, quanto tempo demora na prática? Depende da tubulação. Então depende do serviço que você vai fazer. Vamos pensar um ótimo caso que nós temos medição. Em São Paulo para trocar São toda Paulo há muitos anos. Não, mas falando de instalação, se você vai instalar um tubo multicamadas de gás, você vai fazer uma instalação de gás encanado lá no seu prédio. Você, Luísa, milionária empreendedora, vai ter um grande prédio agora. Vai fazer uma instalação de gás encanado, porque você vai fazer isso com os seus condôminos, você vai proporcionar isso. Sem dúvida. Para você fazer a conexão de um tubo no outro, com uma solução que nós temos, que é uma crimpadora bateria, numa solução normal, você demoraria 2 minutos mais ou menos para crimpar uma conexão, um tubo no outro. Por quê? Porque imagina que você tem que fazer com alicates crimpadores manuais, você tem que exercer uma força, é um alicate mesmo, você tem que ir apertando, exercendo força nessa conexão, para essa conexão ela aperta, a conexão ela pressiona o tubo e faz a fixação por pressão. Por isso que é uma crimpadora, mas é uma máquina que pressiona, é de pressão. Ela pressiona o tubo, a conexão no tubo e pronto, você não consegue mais tirar. Isso demora uns 2 minutos. Na máquina que nós temos, ela demora de 2,5 a 4 segundos. Tá brincando? Nossa. Absurdo. Então imagina que você faz 1000 conexões normalmente num dia. Você vai fazer 1000 conexões num sistema de gás encanado numa obra, num prédio. Imagina 1000 vezes 2 minutos. Dão 2.000 minutos. Isso daí
dá muitíssimas horas. Você não consegue fazer em um dia esse trabalho. Não, fora o desgaste físico do operador. Do operador, que ele não vai conseguir fazer 2.000. Nem tem como. Não tem como. E perde qualidade também. Qual o controle que você tem? Quanto você exerceu de pressão por uma conexão e quanto você exerceu na outra? Não tem como você saber. O meu apertei assim, fortão. E a outra, eu acho que eu fui forte também. Então, não tem um controle. Quando você lida com tecnologia, que é o que a Rothenberger traz para o mercado, e nós trouxemos esse ano, inclusive, você tem um controle de pressão ali nessa crimpadora, né? Então, a gente está falando do que demora 2 minutos, você fazer uma conexão em 2,5 segundos, até 4 segundos é muito mais rápido. Isso sem falar na própria eletrofusão. Sim. Que é um outro tipo de equipamento também para fazer solda, só que por via elétrica, por eletricidade. Sim. Né? Então, você tem mas várias ferramentas, você tem uma facilidade, como a Flávia falou no começo do podcast. A Rothenberger, ela entende que esse tipo de profissional tem que trabalhar com produtividade alta. Então, produtividade alta sempre é você fazer o melhor serviço com a melhor qualidade no menor tempo. Sim. Então, é exatamente nessa linha que a Rothenberger atua. Vamos falar agora sobre instalação? Instalação. O que nós temos hoje pegando um pouquinho desse gancho de instalação, de inovação, né? Instalação sempre vai ser a família de produtos que a Rothenberger tem mais novidades, mais inovações. Por quê? Porque instalação envolve linha nova. Linha nova envolve material novo. Quando você vai instalar algo novo, ou quando mudou uma tecnologia, como a gente falou de tubo de saneamento, mudou a tecnologia, você tem ferramentas novas. Então você tem tubulações novas. Então, por isso que instalação sempre vai ser a família de produto que a gente tem mais novidades. Atualizações, né? Então, a parte, por exemplo, ferramentas, né? Nós estávamos falando aqui de ferramentas a bateria. Então, hoje, para instalação de tubo, uma ferramenta muito comum que a Rothenberger tem é a rosqueadeira. Então, a rosqueadeira é uma máquina comumente de bancada, onde você coloca os tubos de aço, basicamente, de aço carbono, para fazer sistemas de incêndio. Quando você for no shopping, ou você, ouvinte, for no shopping, faça esse exercício que eu vou falar. Olhe para o alto e você vai olhar umas tubulações vermelhas, normalmente. Essas tubulações vermelhas são tubulações de incêndio. Então, essas tubulações de incêndio, você faz normalmente a conexão de um tubo com outro com rosca. Basicamente, você tem uma luva, rosqueia a luva de um lado, rosqueia o tubo do outro lado, acabou. Você fez a conexão, a união de tubos, né? E para fazer uma rosca, você precisa de uma rosqueadeira. Então, já está dizendo o nome. Né? O próprio nome já fala. Qual a dificuldade que o usuário tinha para trabalhar com esse tipo de instalação, né? Então, como eu falei, normalmente as máquinas são de bancada, mas nós temos máquinas portáteis. Máquinas portáteis, elas têm fio. Né? Então imagina você a 6 metros de altura, elevado lá a 6 metros, sem acesso a ponto de alimentação elétrica ou com pontos bem específicos, tendo que pegar extensões e extensões de tomadas para fazer conexão numa ferramenta e fora o manuseio, fora o perigo de você se enroscar no fio, pisar no fio e você estar elevado a 5 ou 6 metros de altura. Por isso que nessa família de instalação, uma novidade muito forte que a Rothenberger tem é a rosqueadeira bateria. Então a Rothenberger, e entrando nessa parte de baterização, nós não atuamos no mercado de grande volume. Grande volume são o quê? Furadeiras, parafusadeiras, marteletes, chaves de impacto. Essas são as grandes soluções porque são soluções mais comuns. Nós atuamos com as ferramentas, a bateria para tubulação. Então é para o nosso nicho, para o nosso público. Porque não adianta eu lançar um produto que meu usuário vai olhar e vai falar, a Rothenberger era para tubo, ela está fazendo um material para madeira agora? Não faz muito sentido, né? Então, por isso que nós sempre focamos nas ferramentas para o nosso nicho de mercado. Então, rosqueadeira bateria é um belíssimo de um produto novo, tem todas as características de potência, né, uma bateria de 18 volts. Acho que o futuro é a baterização. O futuro é a baterização. Não tem como fugir. Não tem como fugir. É o maior mercado. Não tem como estar no mercado de ferramenta e não ter uma ferramenta a bateria para aquele nicho específico, né? Imagina, bateria é vida. Falando sobre o mercado internacional, o cara Sim. que vem aqui, que olha que ainda tem, né, muita ferramenta ainda com fio, né? Com fio, ele deve ficar... Sim. Ele enxerga oportunidade,
sorte, na verdade. Mas assim, é impressionante porque lá fora isso já é muito comum, né? Total. E aqui as pessoas ainda têm uma certa desconfiança. Lá fora o mercado, a maioria do mercado, a maioria esmagadora do mercado é a bateria. É pouquíssimo, tanto que tem tecnologias de bateria, e a Rotenberg ela atinge também essa inovação, que elas têm basicamente a mesma capacidade de uma ferramenta conectada na alimentação tomada, né? contínua. Que esse era qual foi o grande desconforto quando começou a baterização no mercado local? Era o tempo de trabalho. Tempo né? de trabalho e potência. Você não tinha a mesma potência de uma máquina ligada em corrente contínua de uma máquina bateria. Não tinha a mesma entrega mesmo, mesma força de impacto, falando em marteletes, mesmo torque, falando em parafusadeiras, você não tinha. E agora hoje tem, né? você tem. Então hoje você consegue trabalhar com uma ferramenta com a mesma potência e ela não estando ligada numa corrente contínua. Isso dá uma liberdade para você trabalhar absurda. E aí a gente está falando, Rotenberg ela trabalha, imagina que você vai fazer instalação, manutenção, qualquer tipo de serviço numa tubulação, em qualquer tubulação. Quando você fala em tubulação ele transporta algo. Ou ele transporta um líquido, ou ele transporta gás. Algo ele está transportando naquela tubulação. Se ele está transportando algo, ele é fundamental para algo. Sim. Você não pode viver sem esse algo. Se está transportando água, você não pode ficar sem água. É básico, né? É básico. Se está transportando esgoto, como você vai ficar sem esgoto? Não tem como. Não tem como. Então, você precisa exatamente dessa facilidade, dessa comodidade que a bateria te dá. De você levar na hora, você não precisa se preocupar em pegar um gerador para para ter uma alimentação elétrica, você não precisa se preocupar em achar pontos de tomada. Não, mas é 110, é 220, porque o Brasil ainda você tem as questões de diferença de voltagem. Então, você não tem essa preocupação. Você simplesmente leva a sua bateria carregada, faz a operação que você precisa fazer. Rápido, fácil, limpo, sem preocupação, seguro também, isso que é legal também falar. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse projeto Cross-Docking do Ultramáquinas Rotenberg. Isso é um baita de um projeto que está bem super animado. Novidade, né? Super novidade. Qual é a limitação hoje, Luísa, que o varejo tem, né? A maioria do varejo tem, quando ele fala em ofertar a solução para o usuário? Nossa prateleira do varejo, ela não é infinita. Então, ela é finita. Ela tem um tamanho, ela tem uma dimensão e ela tem uma quantidade de produtos que você pode ofertar. Isso é uma característica do varejo. Tanto que você faz gestão de categoria para saber quais produtos você colocar, o que você vai ofertar, em qual quantidade você vai comprar. Então, por quê? Porque o seu estoque, o seu inventário e a sua oferta, ela é finita. Ela é bem restritiva. O que é o projeto do Cross-Docking, que nós estamos começando com a Dutra Máquinas? É deixar isso infinito. Porque o que nós vamos fazer? A gente vai dar possibilidade do cliente da Dutra Máquinas e do cliente Rotenberger achar na plataforma da Dutra Máquinas, no e-commerce, 100% da solução da Rotenberger. Então, que essa é a briga, às vezes indústria e varejo. Cara, cadastra o meu item. Não, Thiago, eu não posso cadastrar o seu item porque eu já cheguei na minha quantidade máxima de sortimento. Isso vai impactar meu inventário, eu não consigo trabalhar dessa forma. Então nós quebramos essa barreira, nós derrubamos essa parede e agora a gente trabalha a Dutra Máquinas provavelmente nos próximos 2 meses, a gente quer que isso se conclua no máximo no próximo mês, ela vai ter acesso a 100% do sortimento da Rotenberger. Então, se o usuário Rotenberger, o cliente da Rotenberger quer comprar uma câmera de inspeção de 65 metros, ele vai conseguir achar no site da Dutra Máquinas. Qualquer coisa. Ele quer uma crimpadora bateria, uma rosqueadeira bateria. Todos os itens da bateria que nós temos no sortimento, ele encontra na plataforma, no site da Dutra Máquinas. E o melhor, a gente tem uma entrega expressa, porque o que é o Cross-Docking? É você, como varejista. Então, eu penso que eu sou a Dutra Máquinas, eu vou ofertar para o mercado tudo que a indústria tem, sem ter o estoque físico, porque eu não tenho tamanho em armazenagem para ter todo aquele estoque. Não teria como, teria que comprar a Rotenberger inteira. Então, e teria que comprar outras empresas inteiras, então não tem como.
Então a gente dá essa possibilidade, isso qual é a grande vantagem? Liberdade de escolha para o usuário. Não, e imagina o cliente entrando no site da Dutra Máquinas e encontrando qualquer solução para produto que ele precisa. Isso eu acho que é super interessante, porque é a quebra de um paradigma que tem no mercado, é a quebra de uma barreira, é um investimento que os dois lados estão fazendo, porque envolve tecnologia, envolve troca de informação, sigilo, envolve várias questões, mas é uma quebra de paradigma para exatamente... E nós temos uma visão, nós como indústria, a gente tem uma visão real do que é efetivo no mercado. Porque quando eu tenho uma visão real do que é efetivo no mercado, quando o meu produto está na mão do consumidor, se o produto está no meu inventário, isso não é um produto saudável. Se o produto está no inventário da Dutra Máquinas, não é um produto saudável. O produto tem que estar na mão do usuário final, para ele testar o produto, validar a eficácia do produto e falar para outras pessoas que aquele produto é bom e aconselhar, e assim a marca vai ganhando corpo. Vai crescendo. Então, você... consumidor Rotenberger, venha no site da Dutra Máquinas, acompanhe as novidades no próximo mês, com certeza você vai ter acesso a 100% do portfólio, todas as soluções em bateria, soluções de corte, solda para tubulação. Vem para a Dutra Máquinas. Já falou, próximo mês, tá? Sim, então sim. Estamos correndo para isso. Nosso time de produto está correndo, a gente tem um time que está fazendo agora as fotos, né? Que para trabalhar no e-commerce você precisa ter uma base de fotos bonitas, uma base de informações bem robusta para que o usuário consiga fazer a melhor escolha. Gente, é um processo, tá? Vocês acham que é fácil, né? É só clicar, o usuário vai lá, clica, dá todo um trabalho assim muito extenso e com equipes específicas para isso, né? Mas isso vai ser muito bacana. Esse projeto do CrossDock, estamos fazendo com a Dutra Máquinas exatamente porque tem escala, não tem como a gente iniciar esse trabalho no grande mercado, porque precisa ter escala para ter um projeto desse porte. Então, Dutra Máquinas é um parceiro fortíssimo, né? Um dos grandes players do Brasil quando a gente fala em distribuição de ferramentas. Então, por isso que a gente está quebrando essa barreira aí. Eu acho que é o verdadeiro símbolo de parceria mesmo, né? Eu acho que estamos muito animados com isso. Na prática mesmo. Sim. Vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso querido espectador, nosso ouvinte que está aí nos assistindo, né? Que ele trabalha no mercado, ele quer dicas, ou ele quer entrar nesse mercado. O que vocês têm para falar para ele? Quais são as dicas? Vamos lá. Dicas para esse profissional, você que está entrando no mercado de tubulação. Indiferente da tubulação, primeira dica, profissionalização. A gente falou isso já algumas vezes aqui. Então, procure institutos específicos para se profissionalizar, para se especializar. Tem muitas soluções no mercado. Você tem aulas virtuais, presenciais, um grande mercado que a Rotenberger está se consolidando e é consolidada globalmente, que nós falamos aqui, ar-condicionado. Tem vários institutos para se especializar em instalação de ar-condicionado. Gente, ar-condicionado não é algo simples. Se você não fizer um bom trabalho, dar uma manutenção e dar um trabalho para o consumidor final absurda. Nós falamos isso por estudo de caso. Flávia teve um problemaço na casa dela com ar-condicionado. Perdi o ar-condicionado, perdi o aparelho por conta da instalação. Por conta de uma instalação mal feita. Então, procure institutos. Como orientação, a Rotenberger tem parceria com o Senai de Santa Catarina. Então, é um grande polo, né? Um dos principais polos do Brasil de refrigeração. Então, sistemas de climatização. Todas as ferramentas utilizadas nesse curso são fornecidas pela Rotenberger. E exatamente por essa preocupação da gente educar o profissional e ensinar o profissional, que nós sabemos, nada melhor do que você estar num instituto como o Senai, que é profissionalizante. Então, dica, busque profissionalização. Busque o setor que vai te profissionalizar, que vai te capacitar, que vai ensinar novas competências para você, para que você consiga iniciar nesse serviço de instalação, serviço ou manutenção de tubulação. Segundo ponto, e eu acho que é um dos pilares também, ferramenta correta. Não tem como, a ferramenta diz muito sobre o profissional. Isso é uma coisa que eu aprendi nesse mercado de ferramentas que a gente atua, né? Você chegar com uma mala de ferramentas apresentável, com ferramentas de qualidade, que tenham uma entrega, que vão fazer com que você tenha uma produtividade, isso diz muito sobre o profissional que você é. Profissionais que normalmente
ficam falando, não, Thiago, essa ferramenta é muito cara, essa palavra muito cara é muito relativo. Porque, na verdade, tudo tem um custo-benefício. Avaliem o custo-benefício, não avaliem o custo de algo. E veja como um investimento. Acho que é uma das E é exatamente isso, avaliar o custo-benefício. Porque para ter coisas melhores, em qualquer coisa na vida, para ter coisas melhores, você precisa, às vezes, despender de algo a mais. E nesse caso, a gente está falando de efetivamente investimento. Então, se para você ter um retorno melhor, você tem que investir mais. Funciona assim em quaisquer mercados. Não, e qualquer treinamento, ele vai te dar argumentos para você entregar a sua entrega. Então, você vai para um cliente, você vai ter argumentos com ele do porquê você está cobrando. Né? Porque se você faz um trabalho bem rápido, se você faz um trabalho limpo, se você faz um trabalho eficiente, com qualidade, você pode cobrar por isso. E com garantia, sem dúvida. Porque você consegue melhorar, você consegue garantir e certificar que o seu trabalho vai ser muito bem executado. Você vai instalar um sistema vai instalar um ar-condicionado residencial, você sabe que as ferramentas que você tem vão te precisar um serviço perfeito de qualidade. Então, treinamento conciliado com ferramenta adequada, não tem erro. Essa eu acho que são as duas dicas de ouro. Se atualizando, né? Também no mercado, nas tecnologias, nas ferramentas no geral, né? Eu fico pensando, eu tive um problema de entupimento na minha rede lá residencial. Se alguém tivesse aparecido com uma câmera de inspeção para verificar o que tinha acontecido, o meu problema seria muito menor, porque eu não deixei que fizessem nada ou quebrassem nada, mas poderia ter casos que a pessoa poderia quebrar a casa inteira para poder achar um problema de entupimento, né? Então, de repente, vazamento. Então, assim, são esse tipo de argumento que os profissionais têm que ter, né, para eles poderem até criar essa cultura que a gente conversou antes, né, a cultura das inovações, da tecnologia. Né? Legal. Sim. Nossa, muitas dicas, né, algumas aulas. Assim, é rápido, não tem como falar sobre tudo, né? Muito grande o mercado. Mas assim, é incrível. Quem quiser saber mais detalhes, mais informações, tem também o canal de vocês, tem nosso canal no YouTube, então procurem lá, Rothenberger _Brasil, Instagram, YouTube, LinkedIn. Frequentemente nós postamos vídeos de como utilizar a ferramenta, nós postamos notícias de mercado que nós temos de inovação de mercado, então depoimentos de usuários, vários usuários, a gente tem alguns parceiros que nós mandamos as ferramentas para eles simplesmente testarem. Fala, testa a ferramenta, vê o que você acha, e sem nenhum pré-questionário, nós só enviamos para ver o que ele acha da ferramenta. E nós postamos esse feedback. Então, acompanhem as redes sociais da Rothenberger, tem muita solução vindo por aí, linha de baterias que nós já falamos, a gente tem uma capacidade incrível de melhorar os sistemas do Brasil e contem com a Rothenberger para isso. E Dutra Máquinas, procurem a Dutra Máquinas. Se tiverem com dúvida onde encontrar a Rothenberger, procurem no site da Dutra Máquinas. Nossos vendedores também, né, estão prontos para atender vocês, para tirar as dúvidas, seja na loja, seja também no WhatsApp, enfim, telefone. Isso que é bacana, né? Essa conexão. Tá todo mundo bem preparado para atender vocês. Sim. Muito obrigada. Flávia. Eu agradeço demais. Obrigada, pessoal, pelo tempo. A gente escutarem. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Valeu, Thiago. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Tchau, pessoal. É isso, gente. Vou finalizando por aqui. Eu adorei esse DutraCast. Mais um, né, de sucesso. Tenho certeza que vocês também adoraram. Não esquece, curte o vídeo, comenta o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos. Deixa aqui o seu like, compartilha o vídeo com os amigos, com todo mundo que ama, né, esse mercado. Sim. E é isso. Um beijão e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.